Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para cada um, para cada uma. E aqui está. A cantilena da Torá tem uma expressão, Tamei Mikra. E Tamei vem da palavra hebraica Taim, que é o sabor, a delícia. O sabor das palavras. E aqui acrescento a esse sabor que a leitura da Torá emana, o sabor, mas um sabor delicioso, de até ouvir uma criança aqui chorando. Não um choro, é uma expressão de poder estar aqui compartilhando. E ao mesmo tempo, um Shabbat especial, muito especial, para cada um e para cada uma que em sua casa e família também nos acompanham ingressando nessa grande, enorme, abrangente tenda comunitária. Uma tenda comunitária que hoje tenho o prazer, a honra, o privilégio de receber a Razanit Carla Kniznik. Então, bem-vinda, Bruhá Baá. E alguns dias eu recebi de um amigo e de um associado da nossa congregação um texto que há muitos e muitos anos escrevi e que na época foi publicado num grande jornal de circulação da nossa cidade e também nacional. O título do artigo é Não Esquecerás. E honestamente, ainda que pareça paradoxal, esse envio do artigo me fez lembrar do que havia escrito, porque havia esquecido de que havia escrito aquele artigo, apesar de ele chamar Não Esquecerás. A coincidência não de receber esse texto às vésperas do Shabat é grande, pois esse Shabat, especificamente esse Shabat, que antecede a festa de Purim, é denominado em hebraico de Shabat Zahor, que significa Shabat da lembrança. E aqui compartilho, então, esse texto com algumas atualizações. A Bíblia, o Tanar, menciona de modo repetitivo o mandamento da lembrança. Lembre-se, povo hebreu, que foste escravo no Egito Antigo, para que lute de modo contínuo contra qualquer tentativa da vida ser esmigalhada. Lembre-se, não esqueça dos dias de ontem, para que saiba que no trilhar do hoje você vai enfrentar desafios e que a experiência passada pode ser valiosa. Não esqueça das experiências passadas para construir o amanhã, mas ao mesmo tempo, de algum lado, não esqueça de trilhar um caminho diferente em que os vícios das experiências passadas não se reproduzam. Não esqueça das tuas raízes para que cresça de modo forte e pungente. Não esqueça da tua origem, de onde vieste, para que saibas para onde seguir. Não esqueça do chão, sua base, ao vislumbrar as alturas. E não esqueça das alturas seus sonhos ao estares no chão. Não esqueças de seus pais, pois pai ou mãe se tornarás. Não esqueça de teus filhos, pois filhos foste e no fundo sempre será. Não esqueça do pobre quando atingir a riqueza. Alimente a compaixão e esvazie a arrogância. Não esqueça da possibilidade de reverter a situação e desenvolver-se, mesmo que esteja efetivamente ou se sinta nos atoleiros das adversidades e dificuldades. O destino, os vários destinos da vida, não estão irremediavelmente selados. A vida dá cambalhotas, a vida dá voltas. Nessas voltas, não esqueça da amizade genuína, quando muitos aparentam ser, circunstancialmente, grandes amigos.
Não esqueça de contar teus dias, pois eles vão findar. Não esquecer. Mandamento da humanidade. E apesar de ser mandamento da humanidade, tantos e tantos esquecem. Esquecem tão profundamente que esquecem até que esqueceram. Esquecem do corpo massacrado com tóxicos rotulados de nutrientes, da alma esmigalhada pelo desvario, o desejo de ter excessivamente para que possa se simplesmente ser. Esquecem do outro cujo nome foi substituído por um número, o número da fila, do cadastro, da conta, da métrica, do número, um entre tantos. Como lembrar? Sequer lembram que alguém foi esquecido. Esquecem a dor do faminto, o faminto da Somália, da Etiópia. Esquecemos, é longe demais. Do Nordeste, ainda é longe. Da esquina da rua, continua sendo longe. O esquecido está longe da consideração humana. Esquece-se do ser humano. Esquece daqueles que são massacrados, daqueles cuja dor produziu uma imagem tão sofrida nas telas de televisão ou nos nossos celulares ou computadores, que é melhor a memória ser tão fugaz como os segundos da notícia. Esquecem do choro árido, do sedento que, sem água, sequer tem lágrimas para derramar sobre a face. Esquecem do choro da terra que jorra, suas lágrimas sufocadas nas enchentes causadas pelo descuido. A última foi há poucos anos. Foi eventualmente notícia de jornal. Notícia esquecida. Vítimas esquecidas. E as de hoje? As vítimas de hoje, da nova enchente. Quem delas vai se lembrar? No próximo choro compulsivo da terra, terão sido esquecidas. Esquecem das catástrofes e da falta de cuidado. Da falta de cuidado com aquilo que nos preserva, a natureza. Esquecem da falta de cuidado e depois se perguntam: como vêm as tragédias? E como vem uma nova catástrofe, uma nova enchente, os novos desabrigados, os novos desaparecidos. Aí então, lembram das promessas de reparar os erros E aí, as promessas lembradas hoje vão evaporar num futuro breve esquecimento. Aparece eventualmente uma imagem de compaixão que ocupa as telas de computador ou da televisão. Imagens ostentadas, mas que são ocas de ações. Esquecem da integridade soterrada pela fã, porque, no fundo, não importa a integridade, o importa a imagem com milhares de seguidores. Não importando se essa imagem dura frações de segundos. Esquecem até que esqueceram, esquecem da história. Cruzadas, as esvairadas hordas fanatizadas nada mais nos dizem quando o fundamentalismo religioso prolifera e continua matando em nome da fé na tentativa de justificar o injustificável. Esquecendo como se o ódio surgisse pela primeira vez e diante do aparentemente novo, pasmos ficamos na inércia mobilizadora da ação. Esquecem de como agir corretamente. Esquecem da bala ironicamente chamada perdida. Ironicamente chamada perdida, pois encontra o alvo da vítima inocente. Esquecem de modo insistente e novas balas são disparadas a esmo. Enquanto isso, a discussão sobre a legalidade das armas esquece que a própria vida
está se tornando ilegal, como se nascer, existir e viver fossem ilegalidades. Esquecem das bombas como se não fossem cair sobre nós. Esquecem do ser humano, do que o ser humano é capaz de fazer, do avassalador poder da insanidade que bombardeia um país e dizima sua população. Vidas destroçadas, famílias dilaceradas, pessoas desenraizadas de seus lugares, de seus lares, de seus trabalhos, do fruto de suas realizações, do que plantaram para cultivar sonhos, e seguem como refugiados. Na tênue luz do não esquecimento, aqueles que buscam frear e conter a ação devastadora do poderio bélico e aqueles que acolhem os refugiados. Tentam esquecer até dos mortos de genocídio do Holocausto. Esquecem tão rapidamente, fermentando o esquecimento com teses revisionistas. Esquecem de modo tão inacreditável que a ideologia hedionda disseminada, sendo incorporada em falas e discursos aparentemente legitimados como oficiais. Esquecem-se de modo tão eficaz que é possível maravilhar-se com a falsa supremacia das etnias, relegando um povo à inferioridade. Um povo à inferioridade. Ora índios, ora judeus, ora afrodescendentes, ora muçulmanos, ora homossexuais. E aí? Quem sobra no preconceito despreocupadamente fermentado? Lembre-se sempre, enfatiza o Tanar, nosso texto bíblico. Lembre-se, diz a Bíblia, 169 vezes. Lembre-se dos dias do passado, nos alerta o livro do Deuteronômio. O clamor bíblico pede para sermos persistentes a fim de que uma borracha não passe sobre a história, para que a verdade não seja apagada e para que a decência não seja esquecida, para que a ética não seja desprezada. Que possamos continuar a lembrar, como sugere o texto bíblico, 169 vezes, e que possamos lembrar e não esquecer tantas vezes quanto for necessário. E agora, de modo indubitável, é necessário não esquecer. A lembrança é um ingrediente para a paz. Zahor, a lembrança, traz shalom. E assim desejamos um shalom com Zahor, uma paz alimentada pela lembrança, um Shabbat, Zahor, Shalom. E ao estarmos aqui, simultaneamente, na sinagoga, no convívio presencial, face a face, junto com aqueles que estão também em seus lares, em sua casa, brota uma esperança de que estamos fomentando uma comunidade firme e forte, que se alimenta da lembrança e não permite o não esquecimento daquilo que é mais sagrado e abençoado, a própria vida. Shabbat Shalom.